Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui nessa semana em comemoração ao Agosto Dourado. Hoje teremos a nutricionista Natália Silveira e o farmacêutico Thales Brandi conversando com a gente. Então já vou adicioná-los. Estejam todos bem-vindos para mais uma live. Me chamo Leonardo Barros, sou enfermeiro RT do Instituto Beneficente Fleming do IBF, como nós conhecemos. Deixa eu só chamá-lo aqui. Já convidei os dois. Oi, oi. Uma grande honra, né? Natália, boa noite. E Thales também. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então a gente vai começar com as apresentações para a gente poder, né, já se conhecer e o pessoal conhecer também. Então compartilhem. Quanto mais interação tiver, maior o público, maior o incentivo nesse mês de aleitamento materno. Então é muito importante. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá bom? Então, façam interação, compartilhem o máximo que vocês conseguirem para que mais gente consiga falar posteriormente sobre a importância do farmacêutico. Muita gente me perguntou: o farmacêutico é importante no Agosto Dourado? Eu assim, assiste a live mais tarde que você vai ver o quanto é importante. E ontem a gente já falou algumas coisas sobre a nutricionista. Eu vou começar pelas damas, tá? Natália, por favor, faça sua apresentação para todos, para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Então, oi, para quem está assistindo a gente, boa noite. Eu sou Natália Silveira, sou nutricionista, né? Sou formada aí há 13 anos. Atuei por muitos anos na saúde pública, né? Atuava numa maternidade de alta complexidade do SUS, prestei serviço para um banco de leite, né, nessa maternidade, e hoje eu vivo, né, esse mundo materno-infantil, mas aqui fora do SUS, né? Tenho uma vivência atualmente com um público particular, mas um carinho enorme pelo tema. Muito bem-vinda, Natália. Thales, sua apresentação, por favor. Bem, boa noite. Quero agradecer primeiro o convite. Acho que se meu áudio está bom, se não tiver, me avisa aí. Estou tentando clarear um pouquinho aqui a minha visão. Meu nome é Thales, eu sou várias coisas. Originalmente sou biólogo, mas também sou farmacêutico, que é onde eu atuo mais, na verdade. Eu sou mestre em farmácia, já faço meu doutorado também lá na UF. Atualmente eu exerço a minha função de farmacêutico hospitalar na maternidade aqui em Mesquita, o Hospital Estadual da Mãe. Né? Então tem uma proximidade maior, né, com o assunto, com as gestantes. A gente já, desde o ano passado, a gente já faz algumas ações de educação, né, com os profissionais, enfim, por lá. E hoje eu também sou professor da UFRJ, e além de dar aula de outras coisas por aí também, então tô fazendo bastante coisa. Muito bem-vindo aos dois, então. As perguntas que surgem, né? Muitas vezes a gente repetiu isso anteontem, ontem. Por que existe o Agosto Dourado? O que aconteceu para a existência disso? E hoje a gente tem uma nutricionista, né, para dar um pouquinho dessa ênfase para a gente sobre esse processo alimentar. Né? E daqui a pouco queria que o Thales falasse assim, da importância também, consequente a Natália, dessa ação do farmacêutico. Muita gente não imagina que a gestante faz uso de muitas medicações. Uhum. E muitas dessas medicações podem ter interações benéficas ou não para essa questão do leite. Então, deixar a Natália iniciar, lembrando que lá em 1991, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Unicef, no Brasil, né, documentando isso. O Ministério da Saúde já começou a falar disso um tempinho atrás. Eu assisti muito a palestra da Natália,
eu lembro muito falar de NBCal, NBCal, NBCal. Então, Natália, fica à vontade, né, dá esse início e depois o Thales vem falando dessa parte da farmácia também. Eu acho importante a gente trazer o tema, né, sempre do Agosto Dourado, falar um pouquinho sobre a amamentação, mas a gente quando atua com saúde pública e a gente vivencia, né, a questão do aleitamento materno, a gente acha pouco, né, voltar só um mês para o aleitamento, né, como se comemorar, é a mesma coisa que comemorar o dia da mulher lá naquele dia, né. Então, acho muito pouco, acho que a gente precisa falar mais, mas lógico que fomentar essa política tão importante, né, para a saúde, né, da gente, das crianças, também é fundamental nesse agosto dourado. Lembrar que o aleitamento materno, acho que não existe alimento mais completo do que o leite materno, né, tanto que se a gente for ver aí em países, né, os países aí fora, tem muita gente aí comercializando leite materno, o pessoal maromba, né, querendo tomar leite materno, porque sabe que a composição é boa, né? Então, assim, é um alimento padrão ouro, né? A criança que tem a oportunidade de ser amamentada, ela diminui, ela tem um alimento completo, diminui os riscos de obesidade, de diabetes, né? Todas aquelas doenças crônicas não transmissíveis. Tem a questão cognitiva também, que é melhorada por conta de vários componentes do leite materno. E a gente não pode esquecer desse vínculo, né, que existe entre mãe e bebê, que ele começa ali a ser formado. Óbvio que desde a barriga, mas ele concretiza ali no aleitamento materno. Thales, por favor. Assim, inicialmente eu acho que é interessante a gente pensar assim, quanto às funções dos medicamentos e qual é a nossa importância enquanto farmacêutico na orientação. Acho que desde do profissional que vai prescrever aquele medicamento, para a enfermagem que vai administrar, para a população que vai fazer o uso. Quando a gente vê, né, esses dados, assim, eles são bem abrangentes, assim, de que mais de 90%, os dados chegam até 99%, na verdade, por cento das gestantes, em algum momento, na primeira semana após a gestação, vão utilizar algum tipo de medicamento, assim. Né? Isso não estou nem falando gestante de alto risco, nada disso, assim, né? Gestações tranquilas, bebês tranquilos que nasceram sem nenhuma questão, as mães podem também fazer uso desse medicamento e nem sempre a gente vai ter acesso a uma informação adequada sobre essa segurança desse produto, desse medicamento. Existem algumas razões, né, que são elencadas em relação a um desmame desnecessário, né? Então, vou precisar iniciar um medicamento para aquela gestante e esse medicamento ele não está indicado junto com a amamentação. Na verdade, o que a gente tenta estudar, fazer, observar, na verdade, é tentar estabelecer estratégias, mecanismos para que a amamentação seja garantida, que a mulher pare de amamentar, que ela inserir o uso desse medicamento nesse processo, mesmo que seja possível. Eu acho que sempre quando a gente fala de amamentação e medicamento, a gente precisa colocar na balança risco e benefício. Né? Assim, o que vai ser, o que vai trazer um benefício maior para essa gestante com o menor risco possível para ela e principalmente para o bebê. Porque o que acontece é que a maior parte dos medicamentos eles vão ser seguros, né? Mas quando a gente fala dessas interações é porque alguns deles ainda conseguem passar pelo leite, né? E aí pode trazer algum tipo de reação, alguns efeitos para o bebê e para a produção de leite, inclusive, né, na verdade. E aí isso pode gerar algum estresse, né, enfim, gerar algum caos. E aí tem algumas razões para esse desmame desnecessário, assim. Às vezes nem sempre o prescritor, né, ele vai estar capacitado, ele vai estar muito bem informado, ele vai ter insegurança em receitar, em prescrever, em indicar um medicamento para aquela gestante. Até porque, se a gente for pegar a bula dos medicamentos, que eu faço muita palestra para adolescente, né? Assim, escola, para aluno e tal, não sei o quê. E aí eu sempre falo com eles assim, cara, ó, o primeiro lugar que você vai para procurar informação dos medicamentos é a bula dele. E geralmente vai ter tudo que você quer saber. Eu, na farmácia do hospital, primeira coisa que eu abro quando a enfermagem vem perguntar para mim alguma coisa é a bula daquele medicamento, se eu já não sei a resposta.
E se a gente vai pegar a bula, muito por uma razão de proteção, né, da indústria, obviamente, eles vão falar que, ó, esse medicamento aqui você é contraindicado na gravidez ou na lactação, ou antes de você utilizar, consulte seu médico, consulte seu profissional, ele vai se resguardar, obviamente, né? Mas muito também porque às vezes faltam informações quando a gente fala de estudos de utilização de medicamentos em crianças, em população, né, assim, várias. Então existe um pouco dessa falta de informação científica, né, e um pouco dessa proteção a isso. Existe um pouco do receio da mãe em a mãe que não foi muito bem orientada, ou a mãe que vai lá pegar a bula, porque eu falei para ela que ela pode ler na bula, e aí quando ela vê na bula, tá escrito lá, pô, não usa se você estiver amamentando, né, durante a lactação, enfim. Então, tem esse receio também, e eu acho que é nosso papel, assim, essa iniciativa do Instituto é excelente, porque a gente promove educação em saúde, que é o que eu trabalho no meu doutorado, e que eu acho, e nas redes sociais, que eu acho que o nosso alcance é muito maior, né? E aí, enfim, a gente pode discutir no mais algumas coisas pontuais, mas eu acho que é bem por aí, assim, os medicamentos, eles podem... Tem alguns medicamentos, por exemplo, que eles podem alterar o gosto do leite. Alguns medicamentos, eles podem diminuir um pouco a produção do volume. A gente faz isso, por exemplo, de maneira proposital, com as mãezinhas que elas são HIVs e elas não podem amamentar, né? A gente sabe, mesmo que ela seja indetectável, a gente entende isso, que ela não vai poder amamentar. Então, a gente faz medicamentos com ela para diminuir. Mas dá para a gente pensar assim, quando eu falo da questão da informação, a gente tem alguns tipos de fontes, alguns tipos de referências em que nós, profissionais de saúde, eu acredito que como é uma rede social, o público é bem diverso, né? Mas quando a gente faz esses momentos lá no H-Mãe, eu sempre gosto de sugerir algumas referências que a gente tem disponíveis lá, e são disponíveis de graça no Google, assim, bem fácil de achar, para fazer essa conferência. Né? Assim, existem 1 milhão de medicamentos, a gente não vai ficar falando aqui sobre todos eles, mas existem diversos manuais, assim, em português, inclusive, assim, da nossa língua, manuais do Ministério da Saúde, por acaso, então são fontes de referência, né, assim, de boa qualidade, né, de boa evidência científica, que dão esse auxílio para a gente, né, nessa informação de ela vê a paciente, a gestante, a minha aluna, sei lá, perguntar de um medicamento específico que eu não tenho a minha prática, não tenho vivência. O primeiro lugar que eu vou ver são essas fontes. Existem sites na internet, em português não tem, mas para a gente que é profissional, a gente consegue se virar no espanhol também, né? Para a população, tudo bem, eu acho que essa acessibilidade vai diminuir um pouquinho. Mas existem alguns sites que você consegue, depois a gente até pode citar alguns, assim, você coloca o nome do medicamento e ele te diz se ele tem... qual é o risco dele, né? Se é de baixo risco, de médio risco, de alto risco. Ele te dá alternativas. Então, assim, se a questão do benefício e do risco ela é muito importante, se eu tenho aquela situação, aquela queixa, aquela demanda, aquela paciente, e eu não posso dar aquele medicamento específico, existem alternativas, provavelmente, terapêuticas para isso, né? E quando não existir, que a gente diminua o tempo, ou que a gente faça mudanças no aprazamento daquela gestante. Então, por exemplo, vira e mexe em referências, né, de farmácia, falam para você utilizar o medicamento talvez entre 4 e 6 horas antes da próxima mamada, ou 30 minutos, né? Geralmente é o tempo que a gente tem referências. Então, são coisas que, caso a gestante precise fazer, a gente consegue modificar, alternar dentro daquela vivência ali, do uso dela do medicamento, para diminuir o risco, diminuir assim, a possibilidade de alguma coisa. Mas não sei, assim, se me deixar, eu vou ficar falando para sempre, mas vamos interagir mais. A gente, eu, né, já pela prática também, até pela terapia intensiva, que eu sou de terapia intensiva, e a gente tinha muito curso no hospital, né, eu era aqui do Hospital da Mulher também. E o que a gente pode, Natália, oferecer antes? Você teria orientado, tá ouvindo? Deu uma travada. Falhou. Uma travada? Consegue, a gente tinha uma experiência quando a gente recebia essa paciente no hospital,
muitas vezes ela não usava os alimentos corretos, e como o Diego falou aqui, o Diego Tuber, né, colocou a questão farmacêutica, fazia um uso de automedicação. E aí a gente tem a questão da assistência farmacêutica. Então, primeiro, essa gestante, quando ela começa a gerir, existem alimentos ricos em alguma coisa específica para essa gestante fazer o uso no momento que ela descobre essa gestação, que seja recomendado de forma geral pelo nutricionista, e depois que o Tiago falasse para o Thales também falar para a gente, né? Então, dessa assistência farmacêutica, a importância dela, que está retornando no nosso mundo atual, né? Ficou um tempinho meio esquecida, e hoje a assistência farmacêutica é de grande valia, sempre foi, na verdade, mas está se praticando muito mais sobre ela. Então, Natália, essa questão da lactente, dessa alimentação, está gerindo, tem uma alimentação diferente da que era antes, porque agora tem que cuidar de dois, né? Sim. Não, a gente fala muito da prática de alimentação saudável lá desde da gestação, né? Através lá quando ela começa a gestar, mas alguns até suplementos que a gente faz, né, pela via farmacológica, a gente consegue através do alimento também, que é o caso do folato, né, que é suplementado no início da gestação. As vitaminas do complexo B a gente consegue, né, nos alimentos aí, principalmente alimentos fontes de proteína, quando a gente fala de vitamina B12, né? A gente tem a questão da colina, que são os ovos, presentes nos ovos. Então, assim, são vários alimentos. O ômega 3, que é super importante ali na gestação, para a questão de formação de tubo neural do bebê, e depois lá na lactação também, para deixar esse leite, contribuir, né, com uma gordura boa para esse leite. Então, são vários alimentos, eu acho que a gente precisa focar, de fato, nessa questão da alimentação saudável, né, de ter todos os componentes saudáveis ali na dieta. E o que a gente não conseguir via alimentação, porque a gente fala também muito de um público de SUS, né, que nem sempre tem o acesso ao alimento, né, todos os grupos alimentares, que é uma realidade que a gente vê muito também na atenção básica, mas que a gente consiga, se não conseguir através da alimentação, suplementar, né, através das farmácias aí também, que dão assistência, prestam assistência a esses pacientes. E, Thales, essa questão da automedicação, né? Da importância da assistência farmacêutica, das orientações do farmacêutico nesse processo de gestação. Assim, quando a gente fala de automedicação, é uma coisa bem, bem ampla e acho que é muito importante, principalmente para gestante, né, e para essa mulher que agora está amamentando, porque a automedicação ela tem muitos riscos, principalmente relacionado quando a gente pensa no uso desse medicamento sem uma orientação adequada. Um dos pontos da assistência farmacêutica, né, uma das etapas desse ciclo da assistência farmacêutica é a parte da utilização, né, da dispensação, que a gente vai chamar, da utilização desse medicamento. Então, assim, quando a gente pensa na automedicação, ela pode gerar processos de intolerância, ela pode gerar um processo de resistência daquela pessoa em relação àquele medicamento, principalmente quando a gente fala de antimicrobianos, de antibióticos, por exemplo. Ela pode levar um mascaramento daquela situação, daquela causa, da doença específica, que não necessariamente eu estou tomando aquele medicamento para um sintoma específico, mas eu não estou tratando, né, acessando a causa desse sintoma, né? Enfim. Então, isso gera uma questão. E aí eu acho que inserindo no contexto da gestante, essa automedicação acaba ficando, às vezes, ainda mais perigosa, assim, vai acabar preocupando muito mais a gestante por conta dessas informações desencontradas, talvez, que a gente encontre, sabe? Que a gente pesquise, assim. Então, a gente tem uma facilidade da internet, das redes sociais, de jogar qualquer coisa lá no Google e vão vir várias respostas, às vezes, conflitantes, e a gente não sabe em qual acreditar, né? Mas provavelmente é muito mais fácil a gestante primeiro pesquisar essa informação no Google do que ela conseguir chegar no postinho, do que ela conseguir chegar no médico, na médica dela. E aí a gente precisa, talvez, chegar antes dessa informação ou pensar em passos. Então, por exemplo,
esse mês a gente conseguiu desenvolver, esse ano, né, nesse mês especificamente, a gente conseguiu desenvolver lá no H-Mãe, lá na farmácia, um folhetim de informação sobre o aleitamento, voltado para a farmácia, né? Medicamentos e amamentação. Assim. Basicamente o que a gente está conversando aqui, só que de uma maneira mais didática, mais direta, mais fácil para essa gestante. Então, assim, e aí eu acho que também tem um papel. Estava até conversando, de tarde eu estava dando palestra para a escola, para os alunos adolescentes, e aí um aluno até perguntou assim, mas professor, o senhor faz automedicação? Porque eu fiquei horas falando que não era para fazer, porque arruma um monte de coisa. Aí eu falei assim, faço, mas aí eu vou te ensinar como a gente pode fazer uma automedicação responsável, na verdade. Né? Porque é óbvio que vão existir situações, e são a maior parte delas, na verdade, em que o paciente vai fazer o uso do medicamento sem o profissional estar do lado dele ali orientando. Então, eu acho que o nosso papel é prever, antecipar esses momentos, orientar essa gestante, essa paciente, de como ela pode fazer uso racional, né, que a gente chama desse medicamento, de uma forma mais adequada, de aspectos básicos. Assim, nesse folhetim que a gente usou, por exemplo, a gente colocou informações bem gerais, assim, do uso mesmo do medicamento. Por exemplo, cuidado aonde você vai armazenar esse medicamento, não deixar ele exposto à luz, à umidade, não vai deixar dentro do carro, né? Vamos deixar ele afastado longe de crianças, né? Porque semana passada eu fui dar uma palestra para professor de medicamento e a professora relatou que a filha dela foi parar na UTI porque ela mandou para dentro o vidrinho de paracetamol, porque tinha um gostinho gostoso, tinha uma corzinha, era uma criança, né? Enfim. Então, assim, evita deixar, né? Evita deixar próximo, enfim, evita deixar afastado de crianças e dessas coisas. Se eu tenho um comprimido ou uma cápsula, eu não posso partir esse comprimido ao meio, por mais que às vezes a gente faça isso na nossa prática mesmo, ou abrir a cápsula. A gente fala sobre o descarte do medicamento, sobre a maneira adequada. Então, assim, um exemplo que a gente tem sentido lá no H-Mãe. A gente tem percebido que a gente precisa orientar melhor as nossas gestantes HIVs, né? Porque o bebê vai precisar fazer o protocolo aí por 28 dias e ele não vai ficar com a gente no hospital esses 28 dias, né? Quase nenhum fica. Então, a mãe vai para casa com esse medicamento, com os xaropes, com o Raltegravir, né? Que é granulado, e ela vai precisar fazer toda aquela recomposição ali em água, por exemplo. E a gente sentiu uma necessidade de orientar melhor essa gestante em relação ao uso desse medicamento, que é muito específico, mas que é muito essencial, né? A gente está falando do protocolo de HIV, assim, no RN. E o RN vai depender da mãe, da rede de apoio, né? Tem todas essas questões aí envolvidas. Então, a gente sentiu essa necessidade de orientar melhor essa gestante, de dar para ela seringuinhas, que a gente não utiliza lá na farmácia. Então, a seringa já vem para isso, para a gente conseguir, elas são descartáveis, né? Enfim, para a gente conseguir disponibilizar para essas gestantes, orientar, né? Enfim, orientar a enfermagem, inclusive, porque provavelmente a enfermagem que vai estar próximo dela no momento da alta, quase nunca vai ser a gente lá, o farmacêutico, ainda a gente não consegue fazer isso, pelo menos lá. Então, acessar essa informação, fazer com que a informação chegue, essa orientação chegue nela antes dela precisar ir em busca de algo que a gente não vai ter controle. Tem muitas coisas que são rotineiras, assim, que a gente vai saber que ela vai perguntar aquilo ou que ela vai fazer uso da dipirona. E aí, quando ela abre a bula da dipirona, está escrito lá, não é para usar nos últimos 3 meses da gravidez não vai usar dipirona. Se usar dipirona, espera 48 horas para amamentar de novo. E aí o hospital para, então, porque a dipirona não tem uma paciente lá no hospital que não vai utilizar ela, né? E aí é óbvio que entra muita prática clínica, assim, né? A vivência dos profissionais vai ditar, vai muito. E o benefício, por exemplo, a gente tem algumas gestantes, o Tramal, né? O Tramadol, ele é um medicamento que no manual do Ministério, ele está como amarelo, né? O Ministério da Saúde, nesse manual que a gente usa como base, ele divide em verdinho, medicamento que está liberado, vamos embora. No material do Ministério da Saúde está como liberado, por acaso, está como verde. Mas aí, enfim, dipirona eu acho que é um caso, um parênteses, porque tem uma questão de indústria também. Dipirona não é utilizado em vários países,
e no Brasil é só o que é mais utilizado. Então, eu acho que tem uma questão também mais de indústria. Tanto que, por exemplo, essas fontes de informação que a gente tem na internet, que elas não são em português, elas são em inglês, são em espanhol, quase todas elas vão falar para não usar dipirona, porque elas vêm de fora, né? Então, a gente tem um que é o do PubMed, que é o LactMed, se eu não me engano, que vai falar que, ó, dipirona jamais, não usa não. Porque lá nos Estados Unidos a galera não usa dipirona, é proibido, né? Então, óbvio que vai dar outra opção, vai falar para não usar. Mas aqui no Brasil, nosso material do Ministério da Saúde diz que não tem problema, né? Que o benefício é muito maior, né? Os casos são raríssimos, enfim, etc. E, então, a gente fica nesse descompasso, mas é interessante a gente sempre tentar... eu estava falando do Tramal, né? Do Tramadol. E aí, nesse manual do Ministério da Saúde, o Tramal está como o amarelo. O amarelo seriam medicamentos que são de uso criterioso. Tipo assim, vamos avaliar, observar se vai ter algum problema. Tanto que uma das coisas que a gente coloca nesse folderzinho que a gente dá para a gestante é o seguinte, ó, fica atenta, está usando algum medicamento? Fica atenta para alguma mudança no padrão de comportamento ali do bebê, né, naquele momento inicial. Não sei, se ele está recusando mais a hora da amamentação, se ele está um pouquinho mais irritado, se ele está um pouquinho mais sonolento, se ele começa a ficar amarelinho, icterícia, enfim, se ele está evacuando muito. Podem ser, não necessariamente obrigatoriamente a ver com medicamento, tem a questão da não envolvida aí também, né? Mas pode ser uma consequência de alguma coisa desse medicamento aí que está passando para ele, né? E aí o Tramol ele entra como amarelo, por exemplo. E aí o amarelo é para isso, é para a gente avaliar. Então a gente tem algumas gestantes, algumas pacientes, algumas pessoas que elas estão com muita dor e vão ser alérgicas à dipirona, por exemplo. E aí, com muita frequência, os prescritores fazem o Tramol, né, o Tramadol, enfim, nessa situação de uma dor mais intensa. E aí a gente vai avaliar junto, a gente orienta lá na farmácia, pergunta se ela está amamentando ou não, enfim, faz esse processo de orientação. E às vezes, assim, sempre que eu faço essas falas, eu sempre gosto de frisar e de deixar muito claro que a maior parte dos medicamentos que as pessoas, que as gestantes vão utilizar, né, nesse período, eles são seguros, assim. São coisas muito pontuais que vão ter algum problema, que vão ter alguma coisa para ficar de olho, assim, ou coisas bem específicas que não tem como usar. Por exemplo, se a mulher faz uso de um medicamento bem comum para acne, né, que é o Roacutan, que a gente chama, né, que é o nome dele da marca, que é a isotretinoína. Ele é contraindicado para gestante, por exemplo, né? Alguns anti-infecciosos, alguns antirretrovirais, eles têm uma questão também de um perigo maior, né, que a gente vai dizer. Enfim, então são coisas bem pontuais que eu acho que a gente vai indo paciente a paciente, gestante a gestante, mas de uma maneira geral, eu acho que essa questão da orientação é o que vai estar em cima sempre. Assim. E acreditar de que não é só ir na farmácia. Quando for na farmácia, procurar pelo farmacêutico para que você receba essas orientações. Dentro disso, né, o Thales estava falando aí, você citou um pouquinho, Natália, sobre as pacientes que não podem amamentar por algum motivo. Uhum. Né? Seja por uma patologia ou por questões mesmo de dificuldade. Como que ele vai fazer essa alimentação? Nesse momento que está impossibilitado, seja por permanência ou temporariamente. Como que vai ser a alimentação desse RN? Desculpa, você pode repetir de novo? Que Então, falhou. o Thales estava falando sobre as pacientes que muitas vezes não podem amamentar de forma permanente ou temporária. Como que é a alimentação para esse bebê, para esse RN? Dentro do hospital, né? Então, se estiver ainda no momento de internação e o hospital tiver um banco de leite, essa criança ela pode ser alimentada com o leite humano, pasteurizado. Então, o leite de uma doadora vai ser crucial, né, para essa criança nesse momento. Então, se é um RN que está ali internado, de repente uma mãe numa UTI materna não possibilitada de visitar esse bebê, esse leite
poderia até ser tirado, né, ordenhado, extraído nessa unidade, levado para esse bebê, ou então se de fato ela faz uso de algum medicamento, né, e não consegue fazer essa extração desse leite, esse leite pode ser um leite doado do banco de leite, né, e aí a criança vai fazer o uso até a mãe estabelecer ali, né, a questão da saúde dela e ela ficar possibilitada de amamentar. Agora, nesses casos específicos de mãe HIV positivo, né, HTLV positivo, essas crianças elas vão precisar entrar com a fórmula láctea, né? Essa mãe ela vai usar a medicação para que ela não produza mais esse leite. E, assim, o governo ele dispensa essa alimentação, né? Então, a criança já sai do hospital com essa alimentação garantida, dias de vida, e depois ela entra, né, no tutorial, né, do governo para poder receber esse tipo de alimentação. Assim, Então, esse gancho, a gente está falando que a nutricionista falou sobre a questão da fórmula, lá no hospital a gente também faz isso, né? Assim que quando a gente vai de alta, né, a gente HIV, ela vai de alta, a gente dispensa algumas latinhas nesse inicinho, né? Enquanto ela não se insere, até ela se inscrever no programa, né? a gente faz essa dispensação inicial de fórmula, né, para até ela conseguir. E eu acho que é muito importante porque a gente eu no meu plantão, pelo menos, eu já ouvi isso por lá, assim, essa dúvida, né, de tipo, a fórmula vai ter a mesma função, o mesmo papel, ela vai conseguir dar conta dessa falta, entre muitas aspas, já que a mãe não vai poder amamentar. Inclusive, assim, essa questão que foi levantada sobre a mãe não poder amamentar é algo que eu não sei, eu acho que a gente precisa bater muito na tecla, muito com essa gestante, porque mesmo com a orientação, eu já vi situação de que a mãe mesmo assim amamentou, mais de uma vez, né, no hospital. E a mãe sabendo ou não, né, e a gente vai ter que descobrir depois, mas mesmo assim a mãe sendo HIV, ela foi amamentar. E aí eu acho que existem razões sociais também envolvidas, porque nem sempre ela consegue se inserir rápido nesses programas, ou acesso dificultado. Existe um milhão de situações para isso, né? E aí a gente não sabe até que ponto a mãe vai ficando no desespero de não ter o que fazer, e aí é essa opção que ela dá, essa saída que ela tem, ou até que ponto ela entende que ela realmente não pode fazer isso pelo risco que ela pode trazer para o bebê, né? Enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa bater na tecla com as mães quando elas vão receber alta, as mães HIVs quando elas vão receber alta. você falou sobre a questão da fórmula, e aí vem uma pergunta, né? Você falou sobre o leite pasteurizado. Para quem não entende o que é isso, aí eu tenho 3 perguntas. O leite pasteurizado, o que ele é, né? Porque você falou sobre o processo de doação e tudo mais, e tem, né, a psicóloga e a assistente social, o outro dia estava falando sobre isso, né, a Karina e também a Aline, sobre a importância do armazenamento. Então, dentro desse processo de pasteurização, quando você for abordar para mim, por favor, para poder deixar claro como que é o trabalho desse banco de leite nesse recebimento, né? E aí, em seguida, se você não lembrar, eu te lembro. A diferença, se há diferença, porque tem gente que fala complemento, tem gente que fala fórmula, né? E aí, para as pessoas que não entendem, né, essa questão, e lembrar sempre, tudo que for feito, que não for natural, além da orientação, tem que ter prescrição, né? E aí vou deixar você à vontade, Natália, para poder falar sobre isso um pouquinho. Então, os bancos de leite são unidades, né, de saúde também, que recebem esse leite humano, leite de uma mulher doadora. Então, toda mulher que amamenta, ela pode ser uma doadora, né, desde que ela esteja amamentando exclusivamente seu bebê. Isso é super importante, porque às vezes a gente vê mulheres que complementam a alimentação do bebê com fórmula, né, e acabam doando o próprio leite para o banco de leite. Isso não faz sentido nenhum, né? Se o leite é soberano, primeiro ela alimenta o filho dela para poder virar doadora. Então, é o primeiro ponto, né? Que para se tornar uma doadora, ela precisa estar amamentando exclusivamente seu bebê. Lógico que em casos de bebês maiores, com 6 meses ou mais, na introdução alimentar, essa regra não vai valer. Está recebendo leite materno também. Então, esse leite
ele passa por um chama de pasteurização. Então, é um processo que esse leite ele vai para um calor, né? E esse processo ele é capaz de eliminar 99,9% dos micro-organismos. Então, esse leite ele fica, né, próprio para o consumo de outras crianças e a gente alimenta aí com o banco de leite, né, as crianças das unidades neonatais. Então, é um leite que é próprio aí para essas crianças que não, às vezes a mãe não consegue, né, alimentar, a própria mãe não consegue alimentar essas crianças e elas vão depender do leite do banco de leite. E essa questão... Não, o Thales caiu, mas já chamei ele de volta. Essa questão da fórmula e do complemento. Assim, complemento e fórmula, hoje a gente tem até algumas pessoas que estudam, né, a questão do aleitamento, que falam que não é legal a gente falar fórmula láctea pelo fato de fórmula parecer que é um milagre, né, uma coisa muito superior, né, e aí usar a palavra complemento, né, mas assim, você vai encontrar fórmula, complemento, as pessoas falando das duas maneiras, assim. Não vejo nada muito específico para diferenciar, entendeu? Então, ainda falando sobre um pouquinho dessa questão, muitas mães, você falou aí o exemplo, amamentam o seu filho, aí tem um vizinho, né, que tem pouco leite. A gente discutiu sobre isso ontem com a fome também. Amamentação cruzada. Né? E aí eu tenho pouco leite, dou um pouquinho do seu leite pro meu filho aqui. Como né? É importante, é válido, não é válido? Voltou. Viu? Oi, agora eu estou ouvindo. Você falou para falar um pouquinho sobre a amamentação cruzada, não é isso? Isso aí, a amamentação cruzada. Que há um tempo atrás era muito comum, né? Sim, as mães de leite, né, falavam muito disso, né? Então, assim, é o que a gente preconiza, né, é que esse leite precisa ser pasteurizado. Então, assim, leite que chega no banco de leite, ele só não é pasteurizado se for da mãe do próprio filho. Então, a gente chama de leite humano cru, né? Então, só o filho dessa mulher pode receber esse leite. Por isso, inclusive, que a gente pasteuriza, porque nenhum bebê pode receber leite que não seja da sua própria mãe, pelo risco de contaminação aí por vários, tanto pelo HIV, né, mas por outros tipos de vírus, né, outros micro-organismos também. Então, assim, cada mãe tem um leite específico para o seu bebê. Fora isso, o leite precisa ser pasteurizado para ser entregue para outra criança. Importante. A gente ouve muito falar, e a Karina falou sobre a questão também da colostroterapia e também de questões como translactação, dessas terminologias para as mães que estão nos assistindo, que vem colocar uma sondinha perto ali da mama e passar. Só para você descrever um pouquinho dessas formas de amamentação, né, que a gente passa a utilizar como meio de sugestão, né, do próprio leite materno, principalmente em pacientes muitas vezes materna, onde não há possibilidade da ficar junto com esse manejo da mama e esse processo do apoio, onde na UTI, né, da UTI neonatal, a mãe vai até lá e às vezes não tem essa experiência, essa expertise, e a nutrição, juntamente com toda a equipe multiprofissional, dá esse apoio, essa orientação sobre as formas de amamentação, principalmente no copinho. A gente não chegou a falar ainda do copinho nas lives anteriores. E agora eu estou lembrando sobre a importância do copinho, que tem uma distinção também sobre a mamadeira. Então o copinho é bem melhor, por quê? Então, o colostro, ele é o primeiro leite que essa mulher produz, né? Ele é riquíssimo em anticorpos e ele é responsável também pela colonização ali do trato gastrointestinal. Então, existe uma terapia chamada colostroterapia. Ela é indicada principalmente para aqueles bebês que não têm ainda
a dieta liberada, né? Então é um bebezinho às vezes muito prematuro ou tem alguma questão ali que ele não pode ser alimentado ainda. Então é um bebê que faz uso de nutrição parenteral, ele recebe ali os nutrientes de forma endovenosa, né? Então já na forma de absorção. E aí a gente usa essa terapia que é pegar 1 ml do colostro, né, desse leite tão precioso, e a gente coloca, né, uma gota em cada bochechinha do bebê para que ocorra essa colonização. Então é uma terapia super importante que já tem protocolo validado, inclusive a UFRJ tem um trabalho incrível de validação aí desse protocolo. E acho que é importantíssimo todas as maternidades conhecerem, né, esse tipo de terapia. Existem várias formas da criança ser alimentada. Às vezes, quando ela não pode ir ao peito, né, deve, né, essa mãe deve ir ao banco de leite, ou então na sala, né, de coleta, tirar esse leite para que esse leite seja ofertado para a criança. E lembrar que quanto antes isso for estimulado, melhor vai ser ali a produção de leite dessa mulher, porque a produção de leite ela está completamente relacionada com o estímulo. Se o bebê mama, a gente tem todos aqueles hormônios ali agindo, e aí a produção de leite vai acontecer, né? A gente vai ter ali a ação da prolactina, a ação da ocitocina na injeção, a prolactina na produção, a ocitocina na injeção de leite, e aí a gente estimula aí essa produção de leite, mesmo que o bebê ainda não vá ao peito. Então, essa mãe, ela precisa frequentar as salas de coleta, os bancos de leite para fazer essa extração de leite. E aí, se esse bebê ele não pode ir ao peito, às vezes por questão respiratória, né, questão cardiovascular, que não pode fazer algum tipo de esforço, aí uma questão clínica importante, esse bebê ele pode ser alimentado através do copinho, né? É uma via de alimentação também. Então, esse leite humano da própria mãe, né, o leite humano cru ou o leite humano pasteurizado, ele pode ser ofertado. Até a fórmula, né, láctea pode ser ofertada através do copinho, para que não haja confusão de bico. Porque se você oferta esse alimento numa chuca, numa mamadeira, pode ser que o bebê confunda, né, principalmente o fluxo em relação ao peito da mãe quando ele estiver ali possibilitado de ser amamentado. Então, eu costumo brincar que tomar o leite no peito é como se a gente estivesse tomando milkshake com canudinho de água, aquele bem fininho, né? A gente precisa fazer um esforço, né? A gente quer tomar, às vezes, com vontade ali, mas aquilo não sai, né? A gente precisa fazer um esforço maior. E na mamadeira é como se a gente tomasse um canudão mesmo de milkshake, né? Que a gente quase não faz um esforço. Só que aí isso tem os riscos, né? Porque a gente precisa desse estímulo para que esse leite seja produzido. Então, a gente não quer que haja essa confusão de bico. A sonda ela já entra em questões que a gente chama tanto de translactação quanto de relactação. Essa é uma prática que a gente faz, né, para essa mulher que teve a sua produção diminuída pela falta desse estímulo para ela ficar retirando leite para manter a produção, né? Então, às vezes, são mulheres que precisam, às vezes moram longe, a maternidade não disponibiliza a permanência dela, que, apesar da gente saber que a gente tem uma portaria para isso, né? Muitas maternidades não permitem que a mãe fique com o bebê ali na unidade fechada, na UI, na UTI neonatal. Então, às vezes, essa mulher vai para casa, não é estimulada a tirar esse leite em casa, e quando chega para ofertar, a produção está diminuída. E aí a gente bota a sondinha, aí uma ponta, né, fica bem acoplada ali no peito, e a outra ponta fica no copinho, né, com leite ou fórmula, o leite de doação, né, uma fórmula infantil. E aí a gente coloca, né, o bebê ao seio, e aí quando ele suga, ele sente ali aquele volume de leite vindo que estimula ele a sugar, né? Ele vê ali um volume, e aí, ao mesmo tempo que ele está mamando a fórmula ou o leite de uma doadora, ele está estimulando a produção da mãe. Então, é uma forma de a gente aumentar a produção de leite. A gente chama essa técnica de relactação. A translactação é quando o bebê ele foi alimentado por fórmula, e aí a gente quer que ele vá para o peito e mame o leite humano. E aí a gente vai, coloca a sondinha também para que ele troque ali
o produto, né? Então, ele deixa de mamar a fórmula e começa a mamar o leite materno. A técnica é a mesma, né? A intenção também é que a mulher consiga amamentar essa criança. Muito bom, muito obrigado. Thales, tem uma pergunta da psicóloga Karina para você. Um pedido, eu acho, né? Mais do que uma pergunta. Sobre esse remédio, sobre a gravidez, para o leite ou para o bebê? Conseguiu entender? Não. É porque você estava falando sobre a pesquisa das medicações. Uhum. E aí ela está perguntando se tem algum site específico para pesquisar e saber o que a mãe pode dar para o bebê ou não pode. Se tem alguma medicação específica que fazem mal para o leite ou mal para o bebê, algo comum, ou é só sob orientação profissional. Acho que foi isso. Tá, vamos lá. Bem, para a Karina, que eu sei que é psicóloga, é profissional de saúde. Oi? Não? Oi, voltei? Voltou. Ah, tá. Eu trabalho com a Karina, né? Eu também dou aula no curso que ela dá aula também, lá na enfermagem. Então, para a Karina, que é profissional de saúde, ela vai ter mais facilidade de entender. É um site chamado E-Lactância. E em espanhol, talvez seja mais fácil a gente entender. E-Lactância. E aí lá você consegue digitar o nome do medicamento, né? Mesmo se você colocar o nome de marca, né, que a gente chama de referência, ele consegue guiar para isso também. E aí ele vai dizer se o risco dele e te dá umas opções de substituir caso apresente algum risco, né? Mas, obviamente, que a gente está falando aqui dos medicamentos isentos de prescrição, que a gente chama, os MIPs, né? Que eu vou comprar por minha conta, sem precisar de uma receitinha, de uma prescrição médica. A orientação do profissional, ela vai vir muito mais provavelmente em medicamentos que a gente vai fazer uso para condições crônicas. Então, se eu tenho uma hipertensa, a gente vai ter que avaliar, né? Porque, por exemplo, alguns antihipertensivos, existem alguns relatos de que eles podem alterar o gosto do leite, por exemplo. O próprio captopril, amlodipina, são coisas bem comuns, né, que a gente vai usar. E toda a questão também da hipertensão, né, na gestação, né, digamos assim. Mas tem esse site que é o Elactância, que eu acho que é o primeiro que eu penso e indico, que ele é mais fácil, tanto para profissional quanto para o leigo, né? O paciente no geral, assim, eu acho que é fácil dele ser acessado e fácil de entendimento. Só que qual foi a outra pergunta que ela fez? Eu já esqueci. Se tem algum medicamento que atrapalha de uso comum na produção do leite. Então, a gente fala muito de alteração de gosto, por exemplo, com alguns antimicrobianos, azitromicina, cipro também, tem algumas indicações. Alguns medicamentos que podem diminuir a produção láctea, a própria cabergolina, que é o que a gente faz para a mãezinha HIV. Mas alguns antidepressivos também têm alguns relatos de diminuição, que é um que é bem famoso, que é bem popular, que é o BUP, né, que é bem utilizado. Tem alguns relatos também de diminuição de produção láctea, assim, do volume do leite. Mas aí eu vou até pegar, eu acabei de ver a pergunta aqui, que fala sobre café e chocolate, mas aí eu acho que é melhor para a Natália responder isso. Mas eu tinha até separado, porque no manual também, esse do Ministério da Saúde, ele acessa também esses outros produtos, né? Tanto que o nome do manual é Medicamentos e Outras Substâncias. E ele fala exatamente disso, de chocolate, de cafeína, o quanto que pode aumentar um pouco a questão de irritabilidade do bebê. Mas ele também fala, por exemplo, sobre uso de drogas, de abuso, né, de vício, como álcool. As referências, elas sempre vão dizer assim, elas dão até um percentual, uma quantidade de álcool que a paciente pode ingerir antes ou depois, elas dão esse período de tempo. Eu, particularmente, enquanto profissional, eu sempre prefiro recomendar que não se faça, né? Durante o período que você estiver amamentando, assim. Por mais que existam indicações de quantidade, quanto que pode, quanto que não pode,
Eu acho que são coisas muito teóricas e que na prática é muito difícil da gente de eu medir quantos ml. Vou te dar um exemplo. Assim. Eles falam que as referências, né, esse manual, fala que você pode beber um drink, 340 ml de cerveja, interrompendo por 2 horas a amamentação. Ninguém vai dosar. Que isso? Ninguém vai medir esse volume de 340 ml certinho. Isso não vai acontecer. Ou de quantos cigarros vai ter que usar por dia para não interferir. Então, eu, pensando numa coisa muito prática, muito pé no chão mesmo, sempre falo que não é para ser feito durante esse momento em que a gente precisa focar não só para a questão de interação, de risco para o bebê, assim, mas toda a questão de, quando a gente pensa em álcool e de outras drogas de abuso que são vermelhas, né, assim, que elas são proibidas, obviamente, tem toda a questão de mudança de percepção, assim, mudança, né, sensorial, enfim, mudança, né, no comportamento da Estado pessoa. de vigilância, né? Pois é. Então fica complicado. Mas também me perguntam muito, já me perguntaram muito, em relação a cosméticos, por exemplo. Né, que a gente acaba aprendendo lá na farmácia também a questão dos cosméticos. Então, por exemplo, tintura para cabelo, geralmente elas são bem toleradas, não tem muito risco, a não ser tinturas que tenham chumbo, porque existe um risco, um pouquinho de chumbo em relação à contaminação, mas tem algumas regulações de chumbo nos produtos cosméticos, né, de tintura de cabelo. Escova, né, a mãe quer se sentir bonita, vai fazer chegar no cabelo dela, não tem problema, não pode usar o formol, obviamente, né, que é utilizado como alisante, né, mas existe um risco altíssimo, né, grave, perigoso. O risco é tão alto quanto das drogas de abuso, por exemplo. Então, pode-se fazer escova, essas coisas, tudo bem, mas que não use dessas substâncias que também são regulamentadas pela Anvisa, tem uma concentração, enfim, mas a gente sabe que na prática isso não funciona, né? Já me perguntaram sobre toxina botulínica também, se pode fazer botox, acabou de ter o bebê, mas já quer dar um tapa no visual enquanto amamentando, também é seguro, não tem indícios, né? Enfim, referências, evidências para que isso não seja seguro. Mas eu acho que a Natália pode responder melhor sobre cafeína e café, chocolate. Eu sou vegetariano, né? Então já me perguntaram de dieta vegetariana, por exemplo, se a mãe pode ser vegetariana ou não, e Com se isso certeza. mas eu Com acho que fica certeza. na área dela. Responde aí, Vegetariano com Natália, já certeza pode aproveita o ser. gancho. E assim, o café a gente tem também uma dose, né, de concentração que a gente precisa Uhum. respeitar, mas teria que tomar muito café para que a gente observasse aí algum risco, tivesse algum risco de beber. O que eu sempre recomendo é o que a gente recomenda também para gestante, né, que é 200 ml de café aí durante o dia, aí vai fracionando a dose, né? E observar como que o bebê fica, né? Então, assim, consome observa. Se o bebê ficou mais irritado, né? Pode ter a ver, sim, com a dosagem de cafeína que ela ingeriu, né? A gente às vezes coloca, né? Dosagem segura, mas a gente sabe que cada paciente vai ter um peso diferente, né? Vai ter uma... Então, assim, são vários fatores que a gente não dá para a gente enfiar todo mundo dentro de uma bolha, né? E também acabar recomendando a mesma coisa para todo mundo. Então, por exemplo, as mães me perguntam muito sobre cólica de neném, né? Qual alimento que eu como para não ter cólica, para o meu bebê não ter cólica? Então, assim, a gente tem alguns alimentos que pode ter, sim, um risco maior de desenvolver cólica, mas a gente precisa que a paciente consuma e observe se de fato aquilo fez sentido para ela. Cada paciente vai fisiologicamente demonstrar alguma coisa. Responder de uma forma diferente. A Tainá está perguntando, existe um tempo ideal de mamada em mamada? Eu estou vindo com as perguntas antigas, porque a gente foi falando, e aí foi passando uma opção de pergunta. Então, a gente fala que o aleitamento materno precisa ter livre demanda, né? Então, a questão do 3 em 3 horas, ela fica lá para a fórmula láctea, até porque a gente não sabe a quantidade de leite que aquela mulher está produzindo, né? Então, assim, o bebê que vai conduzir a mamada. Então, ela vai colocar ele para mamar, ele pode ser que o bebê mame as duas mamas em uma mamada só, então tirou de uma mama, arrotou e ele apresentou ali interesse, sinais de fome, ela vai apresentar outra mama. E aí arrotou, geralmente mamou as duas, ficou sonolento e daqui a pouco ele acorda de novo. E aí é a hora de ofertar novamente, né? Então é observar, entender os sinais de fome.
para poder ir conduzindo aí essa amamentação. Mas a gente não determina hora específica, tempo específico. Óbvio que aquelas crianças que passam horas no peito, né, precisam ser avaliadas, assim. A gente tem aí mães que relatam que a criança está 2 horas mamando direto, né? E aí a gente começa a investigar se o bebê está tendo ganho de peso adequado, né? Avaliar se a pega está adequada, se o bebê está conseguindo fazer a extração de leite adequada, se tem eliminação, né? Quantas fraldas de xixi, cocô, o que o bebê está eliminando nessas 24 horas, poder ter isso como parâmetro para ver se essa produção de leite está sendo eficaz também. Você falou sobre os sinais de fome, né? Muita gente acha que só o choro é um sinal de fome. Na verdade, eu disse isso anteontem, eu acho ontem, que o choro é o último recurso. A gente fala que é o estresse da fome, né? Quais são os sinais de fome, já que você tocou no assunto? Então, o bebezinho, ele busca, né? Ele quer mamar tudo que ele vê pela frente. Então, às vezes, o pai está ali com o bebê no colo, ele começa a sugar o ombro do pai. Ele leva a mãozinha à boca, estala, a língua fica fazendo esse barulhinho. Então, esses são os principais sinais de fome. Assim, fica se mexendo no berço, né? Esticando. Então, ele já começa ali a se mexer, já, o bebê, às vezes, muito recém-nascido, né? Então, ele já começa ali a se mexer, começa a buscar, você já pode se preparar para poder amamentar. O Diego Tuber, né, enfermeiro da área do esporte, né, enfermeiro do esporte, eu trabalho com atletas e para-atletas. E, às vezes, os atletas usam medicamentos ou suplementos sem avisar. E podem ser pegos no doping. E quando a atleta engravida, temos que orientar de outra forma, exatamente para não ter qualquer problema na amamentação e na qualidade do aleitamento materno, do leite materno. Esses atletas de alto rendimento têm que ter uma preocupação muitas vezes até maior, né? Aí serve para vocês dois, porque está mexendo com o tanto... Sim, porque, né, vai precisar ainda manter toda a demanda nutricional que ele teria normalmente por conta do esforço físico que ele faz, ao mesmo tempo que vai precisar estar amamentando, se manter em dia com essas questões, e o medicamento vai estar inserido nisso, assim, né? Porque vão existir alguns hormônios, por exemplo, que provavelmente a pessoa pode acabar utilizando, né, dentro desse contexto aí de atividade física intensa, que eles são também contraindicados durante a amamentação, né, durante a gestação. Então, acho que isso vai acabar interferindo, sim. Quer falar alguma coisa sobre isso? Ele falou mais alguma coisa aqui. Quando o atleta engravida e para de treinar, né, tem que fazer uma orientação, realização de exames e exercícios diferenciados para manter a qualidade de vida e performance. Lembrando que gravidez tem que ser acompanhada. Então, assim, esses atletas, não só os atletas, né, de uma forma geral, pelo menos, no mínimo, 6 consultas. E aí ter o acompanhamento, não só do médico ou do enfermeiro, mas do farmacêutico, por conta dessas orientações farmacêuticas, do nutricionista, por conta dessas questões alimentares. Tem muitas mulheres que fazem anemia durante a gestação. Aí ele coloca a importância da equipe multidisciplinar. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Juliana está falando aqui. Existe uma cultura que alguns leites não são fortes. E em casa, as famílias acabam buscando fórmulas sem prescrição. Isso é um mito? Então, a gente fala que não existe leite fraco, né? O que existe é o seguinte, às vezes, eu sempre quando eu estou em consulta de pré-natal, eu converso muito com as pacientes, porque assim, todo bebê, né, que nasce nasce com reservas na maternidade, os bebês são mais calminhos, né, por conta dessa reserva, né, não tem a necessidade de ficar ali acordando toda hora. Às vezes acorda, mas o estômago dele é bem pequenininho também. E aí chega em casa,
essas reservas já estão diminuídas, né? Lembrando que os bebês perdem peso na alta, né? Ele nasce com peso e ele usa essas reservas aí durante a internação. Chega em casa, às vezes vai para casa com menos peso e chega em casa, ele é um bebê completamente diferente do bebê da maternidade. É um bebê mais ativo, que chora mais, que fica mais tempo ao peito. Mas lembrar que esse processo é super importante para que essa mãe produza esse leite maduro, né? Então, ele vai... esse processo exige que ele mame mais vezes ao peito. Ele vai exigir mais da mãe e, como a gente conversou, se ele mama, tem mais estímulo de produção. E aí a gente chega no ciclo aí, né, da produção de leite, porque ela vê que o bebê tá chorando muito, tá exigindo muito ali, ficando muito tempo no peito, sempre, às vezes, vem uma rede de apoio que acaba nem sendo de apoio, infernizar a vida dessa mulher, falar que é por causa do leite, que o neném tá com fome, tudo, que precisa dar outro alimento, que o bebê vai ficar fraco, e aí entra com a fórmula. Aí lembra que eu falei para vocês que a produção tem relação com o estímulo? Tomou a fórmula, o bebê dorme mais tempo, não faz estímulo na mama da mãe e a produção vai diminuindo. Porque isso vai virando um ciclo vicioso, né? Então, assim, não existe leite fraco, o que existe é falta de orientação correta, né? E a gente precisa estimular, de fato, que essa mãe, ela amamente a livre demanda. A Tainá está falando aqui. Por que ocorre a perda de peso do bebê mesmo com a mãe amamentando? O leite pode não ser suficiente. Tem um período, né, Natália, que tem uma perda natural. Isso. A gente tem até 20 dias para recuperar o peso do nascimento. Então é natural. A Samara, Samara Milena, deve ter sido sua aluna lá no técnico. É minha aluna da faculdade. Turma de sábado. Aí a Juliana, né, falou sobre a questão que vocês já responderam, sobre o café e chocolate. Né, vocês já fizeram a resposta. Passou 1h03 e eu nem vi, agora que eu olhei a hora. Muito bem, bom, parabéns pela iniciativa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que eu fui vendo as perguntas, porque a gente foi falando, o tempo foi passando. A Juliana faz outra pergunta aqui. Sobre a dieta vegetariana, vegana, acho que você falou, né, que não há problema nenhum, né, Natália? Sim, não pode continuar sendo, né? A gente não vai. Aí vai focar, né? Pegar exame laboratorial para ver se está com todas as vitaminas, né? Todos os parâmetros todos ok. E não, a gente melhora na dieta e se for necessário a gente entra na suplementação. Falando sobre NBCAL, né, algumas pessoas podem ouvir esse termo, né, de NBCAL, está na questão dos 10 passos de aleitamento materno. Só dá uma passada para a gente aí sobre o que é essa coisa chamada NBCAL, por favor. Você fala tão bem. É uma norma, né, que ela tem como objetivo proteger o aleitamento materno. Então, ela protege ali a gente das propagandas, né, de marketing, de fórmula, de indústria de fórmula infantil, chupeta, mamadeira, propaganda em supermercado, em farmácia, né? Dessas informações. Lembrando que antigamente a indústria, né, os representantes da indústria do leite entravam dentro das maternidades e entregavam amostras para as mães, né? Então, olha, aqui é a amostra do leite tal, se você não estiver produzindo leite, você usa esse aqui. Né? Então, isso acontecia muito. E hoje a gente não pode receber mais esse tipo de visita, né? Que esse representante visite ali a área onde os pacientes estão internados. Então, só para vocês terem noção.
né, do que acontece. Mas ainda existe muito, né? A gente tem ainda, existe a lei, a norma, mas ainda tem umas entrelinhas e a indústria ela acaba procurando ali aquela vírgula que foi ali mal explicada para poder entrar e fazer propaganda, né? Trazendo cada vez essa questão da incapacidade da mulher de amamentar, colocando em dúvida, né, essa capacidade dela em amamentar, questões relacionadas ao leite, que o leite é fraco, que tem solução para tudo, né? Então, se o bebê chorou é porque está acontecendo isso com o seu leite. Então, assim, não, eles não falam diretamente, né? Tem toda uma questão aí, usam muito marketing para poder divulgar isso e acabam afetando aí algumas pessoas. Então, acho que é extremamente importante a gente trazer também esse assunto aqui para a pauta, porque são questões importantes que colocam sempre em dúvida a mulher sobre a possibilidade dela de amamentar. Muito bom, assim, vocês geralmente falar 1h10. Então, eu vou deixar vocês à vontade para fazer esse complemento, essa conclusão, tanto da parte nutricional, dessa importância, né, dentro da parte nutricional, quanto da parte farmacêutica, concluindo essa live aí. Agradeço a todos pelas perguntas, pelas curtidas, pelas interações, né? Muito boa a live, né? A Mati Meirelles está falando. Então, fica à vontade, Natália, fica à vontade, Thales, para fazer essa conclusão dentro da parte nutricional e da parte farmacêutica. Olha, eu acho que é extremamente... eu sou suspeita a falar de aleitamento materno, né? E ainda mais como nutricionista. Então, eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem a obrigação de saber o mínimo aí sobre aleitamento materno, independente do lugar que a gente esteja atuando, a gente sempre vai estar ali em contato com uma mulher grávida, sempre aparece na nossa frente e a gente tem, de fato, ter conhecimento de tudo isso para a gente poder passar essa mensagem, né, da importância do aleitamento materno, e isso dentro do hospital, nas universidades, como professor mesmo é atuante também, né? Então, acho que desde lá da nossa formação, a gente precisa estar passando essa informação. Quem não é profissional de saúde mas tem um parente, né, que está gestando, sempre vai ter uma vizinha também, precisa se aprofundar também para ser essa rede de apoio dessas mulheres, né? Então, acho que a iniciativa do Instituto é super importante e acho que a gente precisa estar divulgando esse assunto, falando mais sobre o tema sempre. Thales, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, fiquei bem lisonjeado, assim, fiquei muito feliz de participar, até para trazer um pouco da nossa experiência lá na Gamãe, na maternidade, né, que eu já trabalho no meu doutorado, que é essa parte de educação e saúde. Eu acho que o recado final para nós profissionais é um pouco do que a Natália falou, é que a gente procure também essas informações, que a gente se capacite, ainda mais nós que trabalhamos diretamente com as gestantes, né, nos serviços, nos setores, mas que isso seja uma responsabilidade nossa, de uma maneira geral, enquanto profissional de saúde, pensando no princípio da integralidade do SUS, né, que está lá na lei. Então, se a gente fala de integralidade, não é só eu estar lá dispensando aquele medicamento e vamos embora. Eu tenho que pensar no cuidado maior dessa gestante, dessa mãe que vai estar amamentando. Tanto que a gente fica lá no hospital o tempo todo sendo martelado com os passos do aleitamento, né? Com todas aquelas perguntas. E em tudo quanto é lugar tem alguma coisa escrita sobre isso. Eu acho que isso é importante, né? Assim, independente se eu vou estar ou não lá na frente, no momento da alta, no momento da orientação daquela gestante, em algum momento eu posso ser questionado, eu posso ser perguntado. A gente precisa estar apto, né, a saber o mínimo, talvez, né? Na especificidade, cada profissão vai seguir o seu caminho, mas a gente precisa estar disponível, né, para essa informação. E para as gestantes, para as mães, para as pacientes, para os usuários do nosso SUS, aí, dos sistemas de saúde, que procurem esses profissionais, né, que sejam o do postinho, o do serviço, ou os conhecidos, enfim, e que enquanto busca ativa dessas informações nas redes sociais, geralmente na internet, que a gente sempre tente encontrar
profissionais qualificados e que a gente investigue um pouco sobre isso, né? Assim, eu um pouquinho menos, mas já utilizei mais, mas utilizo as minhas redes para fazer essa divulgação de informações, né? O próprio Instituto também vira e mexe faz algumas postagens, eu já andei vendo por aí também. Então que a gente procure esses perfis e essas pessoas que têm acesso à informação boa de qualidade para a gente, enquanto usuário, paciente, enfim, tomar ciência de uma conta dessa informação. Mas no mais, quero agradecer. Fico disponível aí a qualquer tipo de pergunta depois. Me sigam também nas redes sociais que a gente continua conversando. Só para abrir um parênteses, eu lembro que a Karina falou, Natália, que ela usou uma norma internacional. Eu lembro que nas suas palestras você falava alguma coisa específica. Parece que o Brasil é um dos poucos países que tem uma norma. Não é isso? Voltado ao quê? A NBK? Isso. Voltado ao Então, aleitamento. Oi? Voltado para o aleitamento, a NBK é uma das poucas normas institucionalizadas para o país. Né? Além da norma, né, a gente também, nessa questão da Rede Brasileira de Bancos de Leite, o fomento ao aleitamento materno, né, é muito grande aqui no Brasil. A gente tem, de fato, políticas públicas que são referências, né, lá fora. Então, por exemplo, a Rede, né, Brasileira de Bancos de Leite, ela é ibero-americana. E a gente está com ela de onde a ideia surgiu foi aqui no Brasil, no Instituto Fernandes Figueiredo. Então, é importante a gente valorizar o que a gente tem de produção científica voltada para o aleitamento materno, né? Toda a nossa estrutura. Então, acho que precisa melhorar muito ainda, né? A gente precisa estudar mais também sobre o tema, para aprimorar, né, nossos conhecimentos, mas a gente é uma grande referência e deve ser um motivo de grande orgulho para a gente. Olha aí, Natália, por favor. Thales, tirar uma foto. Oi, Tainá. Então, quero agradecer mais uma vez. Uma satisfação. Eu sabia que eu já tinha te visto em algum lugar, né, o Thales, e possivelmente foi em algum anúncio do curso, onde a Karina dá aula, também já dei aula lá, então, consequentemente, deve ter vários parentes. E Natália, é uma grande honra te reencontrar. Você sempre me orientou bastante, sempre me ajudou bastante. Então, é muito boa essa troca e esse reencontro. E a toda a direção, mais uma vez, e a todo mundo que participou. Muito obrigado. A Tainá já falou que conseguiu tirar foto. Um grande abraço, uma boa noite e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.